Pará. Hoje, dia 17 de fevereiro de 2022, iniciaremos uma entrevista com o senhor Antônio Marques. A gente inicia informando que essa entrevista será gravada em audiovisual, futuramente será divulgada para fins de pesquisas e trabalhos acadêmicos. Gostaria de iniciar pedindo que o senhor fale seu nome completo, fale um pouco da sua origem, data e local de nascimento e um pouco da sua família, né? Como que foi na infância, como que era a vida lá na cidade de origem e posteriormente relate um pouco sobre essas migrações, né? Bem, meu nome é Antônio Marques dos Santos, nascido em outubro de 59, outubro de 1959. Nasci no sertão paraibano, né, cidade de Cajazeiras. Na verdade, eu nasci no interior, a 6 quilômetros da cidade. Né? Famílias de lavradores, né? Meu pai já um senhor, já com uma boa idade, né? Acho que ele já tinha. Minha mãe era jovem, 21 anos, quando eles se casaram. Eu sou o primeiro filho. E no sertão a infância não é nada fácil, né? É questão de água, você tem que buscar água de longa distância, você tem que colaborar com a família, né? Então, eu tive uma infância, tive a oportunidade de estudar um pouco, né? Enquanto eu estive lá, eu estudei e tinha que viajar 3 quilômetros de casa para a escola, sempre foi assim. Então, é tudo do Nordeste. Quando algum nordestino que teve a condição de estudar passou por essas dificuldades. Então, eu estudei até quarto ano primário. Né? Ah, já com 11 anos, eu vim para o Pará. Como se deu essa vinda para o Pará? Antes, meus tios, né, por parte de pai, eles eram motoristas, andavam pelo Brasil afora. E um dos meus tios veio parar aqui no Pará. E naquele ano, naquela final da década de 60, teve algumas secas e isso motivou a gente vir para o Pará. Na verdade, meu tio Vicente mudou junto com a gente. Ele trouxe a família dele. A gente veio duas famílias em uma rural. A gente ficou em Rondon do Pará, onde hoje é Rondon do Pará, que naquela época era Vila Rondon, um município de São Domingos do Capim. Né? Hoje é Rondon do Pará, é um município inclusive próspero. Mas antes de chegando a Rondon, na verdade chegando a Rondon, a gente ficou uma semana lá e depois se deslocamos para uma terra que meu tio tinha comprado, já na intenção da gente morar lá e tomar de conta dessa terra. Isso no quilômetro 40, hoje chamado acho que Vila Diamante, só que entrando 6 quilômetros para a floresta, isso região daqueles idos, aquela região pertencia a São João do Araguaia, né? Município de São João do Araguaia. Então a gente veio pai lavrador e ficou. A gente ficou alguns anos no quilômetro 40, né, essa terra. Quando a gente chegou aqui, a gente ficou vislumbrado porque, enquanto no Nordeste a dificuldade de produzir na agricultura era complicado, não, aqui era uma fartura. Passado algum tempo, minha mãe veio a Marabá e levou para Marabá. A gente esteve no Marabá a gente conheceu um outro cidadão, João Miranda, e a gente já estava querendo sair lá do 40 porque meu tio tinha vendido a terra. Aí a gente saiu para Marabá. Ficamos no Marabá, isso acho que 72 para 73,
ficamos no Marabá e no interior. Eu fiquei ajudando meus pais, morando no interior. Isso se deu até meus 15 anos de idade, junto com meus pais. Aí depois dos 15 anos, eu sempre fui alguém que tinha interesse de aprender algo mais, de querer fazer algo mais. E fui parar na construção civil. Fui parar na construção civil. E na construção civil aí eu me comecei a desenvolver como trabalhando na construção civil, passei a trabalhar de auxiliares com técnico de eletricidade, minha primeira profissão, e isso aí até os 18, 19 anos, quando eu fui para o exército. Tirei o meu tempo de exército, e no tempo de exército eu tive uma enfermidade e fui reformado. Tá? É bom que se entenda que você vai para o exército, dentro da carreira militar, quando você aposenta, se chama reserva. Quando você sai por doença, você é reformado. Você não tem mais, você não pode considerado incapaz para o serviço militar e você é reformado. Foi o que aconteceu comigo. Tá? E com isso, eu fiquei recebendo os proventos e tentando fazer alguma coisa, me decidi ir para Rondônia, no Pará. Desse tempo aí, antes de ir para Rondônia, no Pará, eu casei em Marabá, aí já aos 22 anos, né? Eu casei e fui para Rondônia, no Pará. Isso já era ali pelos idos de 82. Fui para Rondônia, no Pará. Em Rondônia, no Pará, eu decidi que, nesse meio termo de eletricidade, eu já mudei para mecânico de refrigeração, mudei uma evoluída. E fiquei trabalhando lá por Rondon e comecei a ter uma inserção dentro da Igreja Católica. Né? E por estar dentro da Igreja Católica, aí veio a questão do partido. Né? Aí eu fui para o partido político, comecei uma atuação política, isso já aí pelos idos de 86, 87, 1986, 1987, que me levou a esse conhecimento, a entender melhor. Eu sempre fui alguém que tinha um senso de justiça, né? Eu sempre achei que a gente tem que respeitar o outro. Na verdade, isso é os pais, né? A vivência dos pais, Belisário Nogueira dos Santos, meu pai, Dalina Marques dos Santos, minha mãe, eles sempre imprimiram, mesmo a gente sendo uma família de 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres, nasceram mais 2, mas chegaram a falecer, ainda criança. Então, a gente tinha esse senso de justiça. Mas com a atividade na igreja e no partido, a gente aperfeiçoou. Em 89, teve uma conferência. A igreja, a CNBB, todo ano ela tem uma atividade nacional, e agora me fugiu o nome. Campanha da Fraternidade, exatamente. Sobre comunicação. A comunicação me trouxe uma nova visão. Defender a cidadania, mas de uma forma melhor. E aí foi quando, em 1990,
início do ano, ali, mês de março, fevereiro, março, eu resolvo mudar de Rondônia do Pará para São Domingos do Araguaia. E com essa mudança para São Domingos, a gente montou uma emissora clandestina. E isso foi interessante, porque apesar da toda a dificuldade que a gente tinha, né, mas como eu tinha como me sustentar, vale lembrar que o casamento que eu falei lá atrás, ele durou acho que só 2 anos, eu fiquei solteiro, né? E aí eu estava solteiro em São Domingos, aí a questão da comunicação, e aí sim eu consegui evoluir dentro da igreja, dentro fazendo esse artifício, essa técnica, esse conhecimento, esse novo conhecimento, evoluir. Aí, em 92, eu tive um novo casamento, do qual eu tenho uma filha. Ela mora no Marabá, ela trabalha no Marabá. Hoje ela tem um filho, sou avô, meu primeiro neto. E em 97 eu vou para Marabá. Aí quando eu volto para Marabá e essa questão. Em São Domingos eu já participava dos sindicatos mas quando eu chego no Marabá, o Luiz Carlos, que hoje é uma das lideranças do PT, hoje é advogado, e que é uma referência na região de Marabá. Ele, sabendo da minha condição, ele me fala: tu não queres colaborar com a FETAGRE? Tu já tem essa atuação, tu não queres colaborar com a FETAGRE? Digo, não, estou disposto, eu quero fazer algo. Mesmo sendo voluntário, para mim não tem problema algum. Aí eu fui para a FETAGRE. E dentro da FETAGRE, a gente conseguiu fazer esse trabalho evoluir. Só que durante todo esse tempo, por onde eu passei, eu sempre, nessa militância política, quando eu estive em São Domingos, eu tive a oportunidade de ter uma vivência com a questão da guerrilha do Araguaia, um resgate um pouco da história da guerrilha do Araguaia. As pessoas naquela época conseguiam ter uma memória ainda muito, apesar de já ter um certo tempo, né? Lá foi até 73, 74, e já estava em 90, a partir do ano de 1990, por ali. Eu consegui conversar com muita gente, consegui fazer um bom resgate, né? Pessoas que passaram por realmente situações muito complicadas durante aquele período da guerrilha, que sofreram, na verdade, o termo correto é esse. Eles sofreram em função de não dar as informações que lhe eram cobradas, né? Achavam que por essas pessoas morarem naquela região da Bacaba, Reberejo Grande, São Domingos, São Geraldo, essas pessoas tinham informações. E as pessoas, aqueles que tinham alguma informação e passaram essa informação, eles foram poupados. Mas os que não davam informação sofreram muito. Inclusive, cidadãos que... O esposo de Dona Maria da Metade, acho que é uma história bem conhecida na região, né? Como ele faleceu. E outros casos bem complicados que teve naquela região. Aquela região tem uma história que tem alguns resgates, e eu acho que tem que ser resgatado enquanto ainda tem pessoas vivas que conseguiram vivenciar os anos iniciais da década de 70. Né? Sim, mas voltando para Marabá. Aí no Marabá,
a gente teve tinha uma história de comunicação no Marabá, que já existia, e a isso eu me ajuntei, né? Ao meu pequeno conhecimento que eu tinha, para passar aliado à vivência que tinha as organizações do Marabá. Inclusive, a questão da dificuldade dos movimentos sociais serem inseridos, divulgarem as suas necessidades nos veículos de comunicação, tipo da emissora que tinha no Marabá, que era dos Mutrans, que sofreu boicote, censura, foi censurado com muita luta. Os movimentos conseguiram financiar um programa uma vez por semana e foram censurados porque uma liderança nacional, no caso o Avelino Ganser, falou na emissora deles, disse que Ganser, família Ganser não falava a emissora deles e por isso sumariamente eles rescindiram. Então isso só fortaleceu a gente a lutar cada vez mais pela questão da comunicação, porque é o meio de dar voz. E no Marabá a gente conseguiu avançar. Por quê? Porque tinha uma experiência dos trabalhadores, que tinha o Lasat na época, né? Que hoje é a faculdade de agronomia, que na época era ciências agrárias, que tinha o Dr. William como uma das principais cabeças. Né? Hoje também, Miqueleto, né? Miqueleto, que é o atual reitor da faculdade, no momento, me parece. Da Federal. Pois é, mas na Federal, no Marabá. O reitor é o Francisco. Antes era o Maurício, né? Antes do Francisco. Então essa informação, não sei, me passaram essa informação, talvez ela esteja trucada. Né? Mas eu sei que foram pessoas que fizeram avançar as conquistas do povo naquela região. As conquistas do povo se deu em Marabá, até hoje ela se dá por muita luta, nada vem de graça. Eu costumo dizer que as conquistas que a agricultura familiar e os movimentos sociais têm no Marabá, elas são pagas com sangue. Então, dentro disso aí, a gente começou a ter a rádio, o início da rádio alternativa, que eu não estava lá dentro, mas aí, quando eu cheguei para Marabá, a gente se encaixou dentro desse projeto, que foi a rádio alternativa, que foi um embrião que deu voz à região, porque em 99 a gente teve em Belém um evento que foi muito importante. Foi o segundo encontro latino-americano contra o neoliberalismo. E que veio gente acho que de toda a América Latina, inclusive da Argentina. Né? Foi lá que eu conheci o pessoal da La Tribo. Então essas coisas foram fortalecendo. E a gente foi se fortalecendo também porque a gente começou a integrar nessa região de Marabá esse processo de comunicação. Dentro da FETAGRE, dentro da questão familiar, a gente chegou a criar o FERA. Não sei se vocês lembram desse, que era um fórum da reforma agrária, que era o FERA, onde a gente se reunia, a gente tinha um coletivo de comunicação onde participava gente da faculdade, e na época o Zuca participava, o Zuca Brasil, a Margarete Noleto, a instituição de educação, o MEB, tinha, eu não lembro se a Geusa, pela CPT, eu pelo movimento de comunicação. Então a gente estava sempre presente nessas ações
As ações eram coletivas. Acampamentos no INCRA foram inúmeros, né? Foram uma boa série. A gente ia para baixo da lona, a gente participava com o trabalhador rural. Então, a gente, nessa luta, a gente estava sempre junto. A gente chegou a um ponto de a gente conseguir se articular, porque a gente conseguiu fazer a comunicação, né? O Lazati também participava desse fera, que era o Rogério Almeida, jornalista, que participava. Isso foi um momento de grande aprendizado para mim. E foi aí também que eu pude dar continuação aos meus estudos, através da Escola Sindical Amazônia, da CUT. Então a gente conseguia fazer praticamente quase que tudo dentro do coletivo, né? Ali já pelos anos 2000, 2001, foi o curso da CUT, né? Da Escola Sindical Amazônia, e onde a gente conseguiu zerar o primeiro grau, inclusive com o curso outorgado pelo Instituto de Aplicação da UFPA. Foi ele que nos certificou. A gente continuou trabalhando e avançando. Durante esse encontro contra o neoliberalismo, aí depois a gente conseguiu projetos para a questão da comunicação popular, para fazer alguns eventos. A gente começou a fazer alguns seminários. A gente fez primeiramente um encontro de comunicação popular, com recursos do fórum, de uma instituição, me falha o nome agora, me tempo que a gente não fala sobre isso, que inclusive a FASE participa. Que a gente fez um encontro sobre comunicação, sobre um resíduos financeiro. O Rogério, que era quem coordenava isso, solicitou autorização para reutilizar esse resíduo num novo encontro. A FASE autorizou. O fundo, na verdade, acho que era FAAP, no Fundo de Pequenos Projetos, uma coisa assim. E que foi uma raridade, porque esses projetos eles não aceitam, né? Se teve um resíduo, se sobrou alguma coisa, devolver. Mas aí o que vem? Acho que 2002, por aí, a fase... O movimento de comunicação comunitária a nível de Brasília, isso em 2000 ainda teve a criação da Abraço aqui no Pará, a gente participou da diretoria, e a gente já participando da Abraço Pará, a gente teve participação em 2000 num Congresso Nacional da Abraço, mas desse 2002 a gente já tinha esse conhecimento com o Abraço, a gente já tinha essa relação com o Brasília, com o Abraço, e através desse nosso coletivo de comunicação que a gente tinha, a gente conseguiu dar visibilidade para o movimento fora também, né? Com esse encontro sobre rádios comunitárias no Rio de Janeiro, nós fomos convidados a participar. E eu fui. E nesse momento, esse seminário sobre rádios comunitárias no Rio de Janeiro, quem coordenou foi a MARC Brasil, né? Na pessoa da Thaís Ladeira. Isso. E a partir desse momento, eu sou inserido nesse contexto do movimento de rádios que a gente já estava construindo regionalmente, porque teve o primeiro, teve o segundo, e todo ano a gente conseguiu fazer uns 5 eventos, e abrangendo de Goianésia a Conceição do Araguaia. Isso frutificou várias emissoras na região, tipo Goianésia,
Jacundá, Rondon, Itupiranga, Rio Maria, Xinguara. Outros processos não avançou, porque depende de uma conjunturas de situações, né? A parte de outorga junto ao governo ela é muito complexa, né? Tem uma espécie de seleção, e nessa seleção tem alguns critérios. Se a gente não tiver preparado, esses critérios eles podem nos tirar do certame. Mas a gente continua fazendo isso. E a gente sempre trabalhando junto com o movimento social. Então, é um movimento social que questão das rádios comunitárias sempre foi a busca de dar voz e a busca de fazer a discussão. Porque a gente fazia discussão em cada município. Quando a gente abrir essa discussão, por exemplo, o município vai ter que passar por um processo de outorga. Gente, vamos colocar as representações aqui dentro. Vamos colocar representações da mulher, dos trabalhadores rurais, dos sindicatos que tem na cidade. Os movimentos sociais têm que compor essa construção, porque senão a gente não vai quebrar, furar a bolha que tem os veículos de comunicação tradicional. Isso sempre foi o que a gente buscou. E a gente trabalha isso, tem trabalhado isso, acredita nisso, né, porque acima de qualquer coisa a gente tem essa compreensão que o movimento social precisa de voz. E como diria a música do Gilberto Gil, o povo sabe o que quer, mas também quer o que ele ainda não sabe que tem. Então há uma necessidade. Então a gente sempre buscou nisso e a gente sempre esteve trabalhando, e esse trabalho ele foi sempre reconhecido, porque desde 2002, quando eu fui para o Rio, participei no Rio, eu passei a me integrar também à MARC. E aí discutindo com o Abraço, discuti também dentro do GTA, a gente participava do GTA enquanto articulação de comunicação, e tinha um grupo de trabalhos amazônicos. Isso era toda a Amazônia, compreendendo toda a Amazônia, do Maranhão, toda a Amazônia brasileira, que era o PPG-7, né? Um projeto PPG-7 que financiava, e a gente tinha dentro do GTA, né? Grupo de Trabalhos Amazônicos, toda essa compreensão, toda essa questão, toda uma luta, toda uma história, e a gente conseguia unir, conseguia trabalhar. E a gente estava sempre presente. Em momentos importantes da luta, a gente sempre esteve presente. Para se ter uma ideia, na hora que a gente soube do assassinato de Dezinho, hein? O Dezinho era um sindicalista de Rondon. Por ele ter descoberto por ele ter descoberto todas as falcatruas de terras que tinha em Rondon, ele foi assassinado. E era alguém que chegava na Fentagre, ele sentava na mesa da gente, sentava em cima da mesa e ficava conversando com a gente. Então a gente sempre estava muito unido, e era dolorido ver essas coisas. Sempre foi. Quando eu fui para Fentagre já tinha acontecido
Questão da curva do S. A chacina da curva do S, eu morava em São Domingos. E a gente teve presente em alguns eventos, vários eventos a gente teve presente. Então, a situações muito graves. O companheiro Dedé, ele tinha uma terra, uma ocupação explorado no município de Marabá. Esse é um outro fato de um outro companheiro que ele estava numa área lá ocupada, foi desocupada com violência. Eles colocaram o que eles conseguiram, o que eles tinham produzido de arroz, eles conseguiram colocar fora da área da fazenda e foram lá e destruíram tudo. Rasgaram os sacos, derramaram o arroz dele, tudo. E eu fui com ele lá, ele me pediu para mim, eu fui com ele, eu fui registrar, eu fui filmar isso para lá. Porque como eu falei, comunicação para a gente não era só rádio, era comunicação para a gente, na minha concepção, é a gente desenvolver meios, a gente fazer com que as pessoas compreendam melhor as situações. Então, é rádio, é filmagem, hoje com celular você pode filmar tão bem quanto com uma boa câmera. Você não vai conseguir os recursos para fazer certos efeitos, certas coisas, mas você consegue muito bem registrar e documentar. Mas falando do Dedé, depois, acho que pouco tempo depois, ele morava em Morada Nova, ele foi assassinado. Foi assassinado ele e a esposa dele. Então a gente tem esse testemunho de ter presenciado coisas terríveis. Inclusive no dia que assassinaram ele, eu não estava no Marabá, eu estava viajando para Belém. Eu soube, quando já estava em Belém, que eu soube do assassinato do companheiro Dedé. Então muitos casos. E a gente sempre continua com essa luta. O conhecimento foi passando, foi avançando. Ali, eu acho que em 2006 eu saí da Abraço. Não tinha clima, né? Uma instituição nacional com sérios problemas e uma certa problemática partidária pelo meio. Que para ser justo, acho que as coisas tem problema, tem, mas olha, tua paixão partidária deixa fora. Aqui dentro a gente tem que o interesse acho que está acima disso. Mas eu continuei na Marc. Na Marc. Inclusive estou até hoje. Mas em 2009, o que a gente começou lá em 2002, em 2009, a gente conseguiu fazer um curso na Marc. A Marc, de tempos em tempos, tem eleições. A Marc é a Associação Mundial de Rádios Comunitárias. E ela tem é uma ONG, ela tem uma parte aqui no Brasil. Normalmente ela é por região, mas por o Brasil ser tamanho, ela tem a Marc Brasil. Ela tá em 100 e poucos países. E em todos os 5 continentes. E ela conseguiu um recurso com a Unesco para a gente fazer um curso de formação em gestão da Marc. A gente fez esse curso em 2009. Foi um curso que a gente ficou uma semana em Brasília, uma semana em João Pessoa,
uma semana na Transamazônica e uma semana em Buenos Aires. Aí eu fui conhecer a FM La Tribo, que eu tinha conhecido em Belém, mas lá eu fui conhecer como que é a situação da máquina. Naquela época ela estava fazendo já 20 anos, a rádio La Tribo FM, que é nessa ida para Buenos Aires, a gente foi conhecer como é que é a comunicação lá fora, como é que é a comunicação popular lá fora, como é que é essa militância social, usar a comunicação para fazer militância social. A gente conheceu Em Trânsito, que é uma emissora com uma experiência que não existe no Brasil porque a legislação não permite, que ela é uma emissora cooperativa. A organização jurídica dela é cooperativa, ou seja, você que trabalha com comunicação, junta-se um grupo de comunicadores e ela sendo uma cooperativa, vocês vão trabalhar, vão fazer serviço e vão... E para que todo mundo saiba, talvez muita gente sabe, mas outras não sabem, cooperativismo é exatamente isso. Você recebe uma parte por aquilo que fez e uma parte se capitaliza na cooperativa para a cooperativa conseguir resolver aqueles que forem precisando e que vão pegando aquele recurso por um juro mínimo para todo mundo, quer dizer, se cooperarem, né? Como existe as cooperativas de trabalho, uma cooperativa de comunicação seria uma cooperativa de trabalho de comunicação. Então, a gente não estaria, se nós no Brasil buscarmos algo assim, conseguir, em vez de ser trabalho precarizado, os profissionais de comunicação poderiam estar se organizando coletivamente e ter uma maneira de se suprir em algum momento que a situação apertar. Então, são coisas que a gente... são políticas, são instrumentos, e a gente vê isso... Como que a gente vê isso? A gente vê que a gente, dentro desses instrumentos, a gente tem um viés social que é participar das instâncias do poder público. Tem muita gente pensando que a comunicação, que a associação, ela é um instrumento... Não, gente, a gente tem que estar participando da composição, do controle social dos municípios. Isso é uma coisa que a gente tem muito bem clara, porque nos cursos que na minha formação, eu estava na FETAGRE, e por isso que eu aprendi muito, foi muito bom. Não sei nada, mas eu tive acesso a boas informações, porque ia cursos para Marabá, especificamente comunicação era o escasso, porque era talvez um curso da MARC, um curso de umas formações assim meio que mais. Quando a Escola Sindical Amazônia foi para Marabá fazer curso de formação para o controle social, né? Os conselheiros de controle social, Conselho de Saúde, Conselho de área de educação, Conselho do Meio Ambiente, quer dizer, dá um curso teórico para as pessoas saberem o que fazer dentro das instituições, como cobrar, como propor, né? O que era isso. Então, a gente teve acesso a isso. Então, eu sempre acho que eu tive muita sorte e foi muito bom eu ter sido alguém que em alguns momentos tem audácia de procurar, de avaliar, correr atrás de algo que estava acontecendo. Quando
chega 2005, que eu vim para Tucuruí, né? Que aí eu saí de Marabá e vim para Tucuruí em 2005. Mas eu chegando aqui, eu me integro aos movimentos sociais daqui. Quer dizer, tem uma discussão sobre saúde, tem discussão sobre o quê? Bom, eu não. Talvez eu não domine o assunto, mas eu vou ouvir. E quando eu começo a ouvir, há pessoas que fazem perguntas que me deixam curioso. Então, eu quero saber. Às vezes, o representante do poder público está lá e ele não consegue explicar. Mas eu, por ter tive a oportunidade de participar desse conhecimento, eu refaço a pergunta com novas palavras, com novos termos, e isso tem contribuído. Em Tucuruí, do Marabá, a gente participou inclusive da coordenação da primeira Conferência Regional de Meio Ambiente. Depois a gente participou da estadual e participou da nacional. E a gente participou de conferência de saúde e tal. Quando eu cheguei em Tucuruí, eu vi que aqui é mais escasso. Essa participação social não existe, ela quase não existe. E aí eu participei de inúmeras conferências aqui em Tucuruí. E continuei participando da questão da comunicação. Até hoje eu participo da questão de comunicação. Eu recebo ligação às vezes do Nordeste, às vezes do Sul, e dos companheiros da Amazônia, que sempre a gente está recebendo. Olha, está acontecendo isso assim, assim, sabe? A gente continua participando dos eventos que a Marc faz, de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, sempre tem evento nacional. A gente participou em toda essa luta, me levou a participar da Conferência Nacional de Comunicação. Inclusive, a gente foi expositor no Marabá, na regional que teve no Marabá. A gente conseguiu articular para que ter uma boa participação, trazendo gente lá do extremo sul do Pará, participar da conferência regional e depois estadual, e levar esses companheiros para participar da nacional. Então a gente tem essa compreensão. Aqui em Tucuruí, eu já participei de Condema, participei do CACS, que é o Conselho de Fiscalização do Fundeb, que é uma coisa que, se os cidadãos tivessem um pouco mais de conhecimento sobre o que acontece dentro do Fundeb, porque é a educação dos nossos filhos que tá ali. É um espaço que tem muita verba. Recursos do Fundeb são bastante altos. E o Fundeb é um conselho que tem outros que em volta, que é o Conselho da Merenda, que tem conselhos da questão de inúmeras questões, as questões com relação à educação. O Fundeb é exatamente a fiscalização do financeiro. E as pessoas conseguiram colocar na cabeça das pessoas que isso é besteira, que isso é frescura, que conselho não resolve nada. Então, é importantíssimo. Qualquer conselho é um coletivo que cuida de interesses de grupos e de grupos muito importantes da nossa sociedade. Então, que a gente participe disso. Aqui, a gente tem, a gente encontrou muitas dificuldades. Essa questão social, se Marabá, se essa região sul do Pará tem uma grande problemática do campo de vista da questão agrária, e isso envolve aqui também, não envolve tanto Tucuruí, porque Tucuruí tem uma peculiaridade. Aqui
existe uma... Primeiro que tem muito dinheiro. O conjunto de municípios que fica em torno da barragem, eles recebem uma fortuna. Uma fortuna que não tem controle social nenhum. O único município que até agora eu descobri que tem um certo controle é Goianésia, que determina que 25% do que entra da compensação, a compensação, gente, muita gente chama de royalties. Na verdade não é royalties. Royalties é uma coisa que está ligada a direito autoral. Essa compensação financeira é pela utilização da questão ambiental dessa área, da área do município. Por isso que a Eletronorte tem que pagar essa compensação ambiental, essa compensação financeira. Todo cidadão tem que se conscientizar e exigir que as câmaras municipais comecem a criar instrumentos para a distribuição desse dinheiro e não deixar na mão do prefeito fazer como ele quer. Ele faz como ele quer e presta conta do jeito que ele acha que deve prestar. Ou seja, abre brechas para desvios que na hora de prestar conta aparecem notas, aparece, mas ninguém sabe para onde foi o final. O que traz grandes problemas, a gente pode ver nessa legislatura, eu não sei como está, mas tem problema. Mas na legislatura passada, Jacundá teve inúmeros problemas. Nova Ipixuna caçaram o prefeito. Caçaram o prefeito por detalhes. Foi por causa dos detalhes? Eu não vejo assim. Eu vejo que interesses políticos levou a caçar o prefeito por detalhe. No detalhe. Apareceu lá o detalhe, mas... Goianésia, morreu o prefeito, morreu o vereador. Breu Branco, morreu o prefeito. Aliás, não é morreu, a palavra correta. Foi assassinado, foi homicídio. Homicídio qualificado. Assim como foi também Tucuruí. Então nós temos, desses grandes projetos, esse tipo de coisa. E nós estamos dentro de uma situação que se agrava a cada dia, que é o poderio econômico. A gente já tinha um problema lá atrás, que vem se agravando, que é esse poder econômico. O que as grandes empresas têm feito em Brumadinho? O que essas grandes empresas têm feito aqui na região sudeste? O que irá acontecer com a privatização da Eletronorte? Há companheiros que vislumbram que vai ficar difícil, né? A gente não deve brincar com essa situação. A gente tem que estar com o olho bem aberto, tem que fazer bem essa discussão. Será que nessas 1000 e poucas ilhas que tem dentro do lago, com essa empresa privatizada, esses trabalhadores que de lá que tiram seu sustento, ainda irão conseguir ficar dentro dessas ilhas? Nós temos um problema na questão de Barcarena. O grande projeto privado está lá e criando problemas com os ribeirinhos que estão lá por perto. É poluição, poluindo os rios deles, da onde eles vivem. E nós temos mais grave também, ou que não, talvez não consiga ser mais grave, porque isso em Barcarena já é muito grave, a questão do projeto de óleo de palmas aqui em Acará, onde está tendo uma batalha judicial. E agora, nesse início de 2022, trabalhadores sendo impedidos de passar, de ter o seu livre acesso às suas terras, às suas residências. Da mais nova, que foi agora
nas últimas 48 horas, a empresa cavou, cortou uma estrada por onde os trabalhadores passam, precisam passar com seus veículos, com moto, com carro, não pode passar porque cavaram, criaram uma cratera. Ou seja, a gente precisa dessa nossa luta e usar todos os instrumentos. Eu vejo na comunicação um instrumento, assim como é o instrumento, o conhecimento de cada um. São conhecimentos que se agrega. Então, gente, a gente precisa ficar atento. Tucuruí, o projeto do Tucuruí, ele por ter tanto dinheiro, igual eu falei, ele está colocando lideranças contra lideranças. A gente tem problemas de lideranças contra lideranças aqui dentro. Lideranças já se enfrentaram no tapa nas ruas. Por quê? Porque por trás disso tem um interesse maior, que é o interesse do projeto, o interesse dos governantes que estão a serviço desses projetos. E a gente tem uma luta séria nesse sul do Pará. Por onde eu andei aqui nesse sul do Pará tem problema. Conceição do Araguaia até Tailândia. Aliás, no Pará inteiro tem problema. Aonde tem um grande projeto tem problema. Só aproveitando, então, que você está falando dos grandes projetos, né, mais atuais, e aí voltando um pouco lá para o local de origem, na época lá, né, o senhor chegou, o senhor migrou junto com a família na década de 70, e qual era a notícia que se tinha da Amazônia? O que chegava lá para a sua família, que o senhor lembra, sobre a Amazônia naquele contexto? Uma coisa, eu era criança, né? Mas uma coisa a gente tem lembrança muito forte até hoje. É que no Nordeste, naquela época, arroz era mistura. Era aquela comida aquele prato que você só colocava um pouquinho, misturado com cuscuz de milho, com feijão. Aí o que chegava? Qual a notícia que chegou lá, que meu tio passou pra gente lá? Olha, aqui dá arroz em cima de serra. Não era mentira. Quando a gente chegou aqui, a gente chegou em janeiro, lá no 40, a gente viu uma roça de arroz assim, que era o que dava de vista, né? E não era, porque na cultura do nordestino, arroz só dá no leito daqueles riachos, que eles são secos. Durante o inverno eles correm uma água ali, quando chove. Aí então naquela parte ali se planta o arroz, ainda dava um pouco de arroz. Mas fora disso não tinha. E aqui não era. Então a fartura, né? A fartura com relação a trabalhar a terra. A Transamazônica, quando eu cheguei para cá, ela estava sendo construída. Assim como a PA 150, que tinha acabado de ser construída quando a gente veio para o 40, para a gente vir para Marabá. A travessia ali era de balsa, né? Que era um... Normalmente chegava assim em São Félix e descia de... Quando eu lembro que a gente saiu lá do 40, numa Kombi, eu vim porque eu estava falando 40 para Marabá. Eu vim numa Kombi, como eu era pequeno, eu vim lá em cima do motor, lá atrás. Né? Chegando, a gente desceu de barco. Quando a gente desceu no cais de Marabá, ali onde hoje é a Ilha Verde, era um prédio era um comercial de madeira. Aquilo tudo diferente, tudo... Então, algumas memórias assim que são bem... E isso quando foi a primeira vez para Marabá. Voltou, depois a gente veio de muda para Marabá. De Marabá ficamos no interior de Marabá. Interior de Marabá, eu, quando tive idade, fui para o exército, saí do exército, fui para Rondon para São Domingos. E ainda nesse contexto, chegada em Marabá, mas o senhor passou também por Tupiranga, né? Tupiranga não, São Domingos. Como que foi essa chegada e essa convivência
já estavam aqui, imigrantes ou pessoas, né, já da região, ou dos que estavam chegando naquele período? Como foi a adaptação, a questão de sociabilidade, o lazer, como que era a vida cotidiana na região? Bom, a questão a relação era uma... Não tinha dificuldade de relação, porque eram todas pessoas que estavam na busca, né? E como tinha muita terra, a gente não tinha muita dificuldade. Tanto é que, como nós chegamos, por exemplo, no inverno, no safra de arroz, o arroz eles davam para catar. Quando o cara tinha pouco arroz, ele dava de terça, né? Quer dizer, são 3 partes. Você catava 3 partes, deixava 2 e trazia uma. Às vezes era metade, metade. Quando tinha muito, era metade, metade, porque ele queria que você pagasse muito. Então, a gente conseguia, né? A parte de frutífera sempre foi muito... Não sei se é porque a gente chegou num ambiente que já não fomos os primeiros, mas era assim, né? É diferente de hoje, né? Muito... a roça, o interior, né? Ficar em fazenda, né? Essa parte quando a gente veio para Marabá, a gente já foi ficar numa fazenda, já foi ser, meu pai era empregado na fazenda, cuidava da fazenda, uma pequena fazenda, e assim, né? Depois, quando saí do exército, que eu fui para Rondon, trabalhar já na cidade, Rondon para São Domingos, Domingos eu fazia era mais, já foi um momento aí que eu me dediquei mais à questão social, né? E nessa sua trajetória, né, desde o início de chegada, teve alguma saudade, alguma vontade de voltar para a terra, da sua família ou do senhor mesmo, né? Houve essa possibilidade, essa alternativa de ver as dificuldades na região, né, no sul-sudeste do Pará, e querer voltar para a terra de origem? Olha, a situação lá era uma situação tão complicada porque a gente não tinha terra, a gente morava em terra dos outros. Então aqui estava melhor que lá, então não tinha, sei lá, talvez vontade de voltar para... Eu voltei na Paraíba, mas não voltei na minha terra onde estão meus parentes. Eu tive que ir para João Pessoa fazer o curso. Mas a gente... Aqui tinha fartura, né? E de hábitos culturais, o que vocês trouxeram de lá que conseguiram ressignificar ou viver nessa nova região, nessa nova convivência? Ou não, foi tudo ressignificado, se adaptaram? Olha, essa questão era uma questão de mais de sobrevivência. Então, questão cultural, essa é uma coisa que muito pouca coisa sobra, né? É como se passasse por um liquidificador e tem que novas... Você vai se adaptando ao que tem no lugar. Aí sobre as organizações comunitárias que você já falou, né? E tem alguma denominação política, partidária que o senhor se filiou, que permanece, ou houve mudança nessa trajetória? Olha, tem uma coisa que... Nesse 96, não, 96 já, 86, 87, estava em Rondon, né? Lá eu participei da fundação do Partido dos Trabalhadores. Quando eu vim para São Domingos, aí eu me filiei em São Domingos. Quando eu vim para Marabá, eu continuei filiado em São Domingos. Como ali era pertinho e tal, eu digo, não, São Domingos. E só que no Marabá, uma coisa que eu não relatei, é que nesse embate, nessa luta da questão da comunicação das rádios comunitárias,
No Marabá, a gente foi muito perseguido pela mídia, pela grande mídia. Como a gente tinha muita dedicação em fazer, e como eu falei do sucesso que a gente teve na questão dos movimentos sociais, a gente foi muito perseguido. Nós ficamos alguns anos no ar com a emissora. Naquele momento a legislação era muito complicada, ninguém entendia as coisas, a gente corria atrás e era muito difícil, né? Para se ter uma ideia, os próprios advogados não tinham conhecimento, né? O Rivelino, que tentou nos ajudar, né? Você conheceu o Rivelino, que é advogado que mora em Xiguara. O CPT, uma hora ou outra, às vezes dava uma força, mas o embate dos advogados da CPT era sempre focado na questão dos trabalhadores. Tinha 2, 3 advogados, mas mesmo assim não conseguia ter folga para cuidar talvez uma orientação pontual para a gente, mas em função disso, por a emissora ter sido fechada algumas vezes, a gente foi condenado no processo da Rádio Alternativa. E tive pequena decepção nesse momento, né? Porque falta de interesse. Ou seja, a gente se organizou tanto e quando a gente precisou do apoio para a emissora, as pessoas estavam mais voltadas para outras e não deram tanta importância. Achou que a gente tinha perna e a gente não conseguiu avançar com a emissora e a gente perdeu o processo. E como também eu fui... Quando a emissora estava no ar, estava tudo bem. Mas quando a polícia chegou, fechou, que o processo... E aí foram processados eu e o Robério, que você conhece, né? Robério Lima. E a gente teve esse pendengue. Até hoje eu tenho problema. O problema da justiça foi resolvido, mas eu tenho problema com o tesouro. Eu tenho meus bens estão penhorados até hoje, né? Então isso realmente, mas mesmo assim não me, mesmo assim isso não me impede de estar na luta. Eu tenho isso como uma missão. Às vezes eu não posso não ter perna para fazer algumas coisas, mas aí eu faço o que eu posso. Certo. A gente está quase chegando aqui ao final e assim, duas últimas perguntas mais sobre tem a ver com esse projeto, que é a noção de desenvolvimento, né? O que o governo chamou de desenvolvimento da Amazônia, né? Na época, lá na década de 70, 80, o senhor tinha compreensão desse processo? Né? Havia, nos movimentos que o senhor participava, ou na família, alguma compreensão sobre essa ideia de desenvolvimento da Amazônia? O que significava para você naquela época essa noção? Né? Na verdade, os projetos, eles vêm com uma cara, mas eles são outra coisa. Hoje em dia que a gente tem esse pouco de conhecimento, eles estão mostrando uma coisa aqui, mas a gente já está sabendo aonde vai parar. Mas naquela época ninguém tinha essa noção. A história da Transamazônica era por terras, para garantir um pedaço de terra, você tinha que desmatar bastante. Quanto mais você desmatava, mais terra você ganhava. Você não tinha noção da desertificação. Então você achava aquilo interessante. Tanto era que o cara desmatava para arroz,
Ele desmatava tanto, o quanto ele conseguia desmatar no verão, queimar e plantar. Na hora de colher, dava de meia, dava de terça, e como dava para fazer. Então, ninguém tinha noção dessa desertificação, apesar de vir da desertificação. Por que a gente não tinha? A gente não tinha educação. A gente não, o pouco que a gente estudava, a gente aprendia a ler e escrever e estava... Depois que eu cheguei em Tucuruí, que eu vim fazer o 2º grau e entrar na universidade. Então, são coisas assim que era um engodo. E hoje, né, a Transamazônica hoje, assim, o que representa, o que significa? A Transamazônica hoje, né? Hoje ela está cumprindo o papel que eles planejaram lá atrás. Ela está servindo hoje para destruição. Nos dias atuais, agora nesse início de ano, né, de 2002, eles estão com um projeto em Brasília para criar o Tapajós, o estado do Tapajós. O que eu vejo que eles estão querendo fazer? Estão querendo garantir cargos para os políticos que vão perder cargos agora. Eles estão querendo garantir espaço para agasalhar esses políticos. Junto com isso, acabar a floresta, o resto de floresta que ainda temos. Então, a realidade é muito dura, né? Não existe almoço de graça. Eles estão dizendo que estão dando almoço, quando eles querem dizer que, quando eles dizem que vai facilitar alguma coisa, e quando facilita alguma coisa é porque lá na frente eles vão querer aquilo inúmeras vezes. Vai ser pago inúmeras vezes aquele benefício que eles fizeram. Ou seja, eu estava vendo, eu participo para mim ficar informado, para mim saber o que está acontecendo, eu participo de várias redes sociais. Aliás, na verdade, eu participo de uma rede, como o aplicativo, que as pessoas ficam jogando informações, né? O que acontece? Todos nós temos uma necessidade mórbida. Talvez não seja todos, mas boa maioria. Quem não tem conhecimento, quanto menos conhecimento a pessoa tem, mais essa necessidade ela é grande. De estar se exibindo. Então eu tenho utilizado isso para me informar. Esses dias eu coloquei um vídeo, inclusive coloquei num grupo de Facebook. Olha só das minhas estratégias. Eu fiquei olhando o Facebook e vi lá, tá, todo mundo gosta do Facebook. Então eu achei que um grupo, aí o que eu faço naquele grupo? Eu compartilho notícias. Eu compartilho o que eu estou vendo, eu pego a notícia. Eu não tenho tempo de produzir notícia. Mas eu vejo as notícias, eu analiso as notícias, tá, essa daqui é interessante, essa aqui vai para lá. Na verdade, eu criei um blog, a notícia vai inteira para o blog, para lá vai só a amostra, vai só o lead. Se a pessoa gostar, ela vai lá e vê ela inteira. Porque se de repente aquela notícia sair de lá, ou essas coisas eles rotacionam muito, né? Então, é uma maneira de chegar até lá. Então, eu vejo, tem que pensar bem, tem que analisar bem. Sem análise, nada nessa vida. Então, o que é que eu quero dizer? A Transamazônica hoje, ela é o pensamento, é a porta, na verdade é a janela, porque a porta eles já abriram. A BR 163, né, 163, que vem lá para o Novo Progresso, a cidade de Novo Progresso, eu nunca fui lá não, mas eu sei que lá explodiu.
Porque lá tem floresta, aquela região tem garimpo, tem tudo isso. Que nos dias atuais, uma coisa que eu ainda não falei e que me preocupa muito, é o nível que chegou a questão do narcotráfico no nosso país. Que é uma das coisas que agrava também Tucuruí. Tucuruí, eu cheguei para cá até 2006, 2007, tinha uma linha de voo de Tucuruí para Brasília e você não passava por um detector de metal em lugar nenhum. Eu embarquei aqui e desci em Brasília, não passei por nada, nada. Nem polícia. Porque quando você chega em Brasília, você já desce lá e já vai. Aqui, tem que ser aqui. Durante aquele curso que eu falei da MARC, financiado pela Unesco, eu fui para Altamira. Altamira, detector de metal e raio-x na entrada e na saída. Quer dizer, aqui é um corredor de narcotráfico. Então, essa abertura da Amazônia, o narcotráfico assumiu a questão da garimpagem inteira na Amazônia. Saiu na matéria agora da revista não, do portal. Tem uns portais na Amazônia que eu acho que todo mundo vai ter que tomar conhecimento. Eu participo tem uma brigada da mídia ninja, a Brigada das Queimadas. Eu participo dela. Então tem a mídia ninja, a maioria das pessoas pensa que ela é do sul, mas ela nasceu foi na Amazônia. Tem um portal lá da Cabral e tem mais o do Amigos da Terra. São 3 portais que produzem matérias. Saiu uma matéria essa semana sobre a questão da revolução que os adolescentes indígenas estão fazendo nas aldeias. Estão fazendo uma revolução. E nós estamos aonde? Eu acho que há necessidade, as adolescentes lá usando drone, celular, essas máquinas fotográficas, para documentar. Fragando, dando fraga em madeireira, entrando nas terras dele com o drone. Ou seja, acho que eu estou no caminho certo. E assim, senhor, o projeto Canta Mais 50, ele faz esse processo de reflexão sobre os 50 anos, né, que se passaram, mas também sobre os próximos 50 anos. E aí, pensando nessa sua trajetória e também em todas essas reflexões que você está falando, quais as perspectivas para os próximos 50 anos, né, de desejo, né, de aspiração, mas também aí do que se tem de cenário possível, né? O que o senhor pode nos falar um pouco sobre essa sua perspectiva? Eu acho que para construir você leva tempo. E para destruir, 3 anos está aí. 3 anos, os últimos 3 anos já mostra muito bem o que está acontecendo. 2019, 2020, 2021. Esses 3 anos mostrou, bem. Então, a gente tem uma árdua tarefa para reconstruir isso aí. E primeiro passo tem que ser dado ainda esse ano. Primeiro passo tem que ser dado ainda em 2002. Para que 2023 não se repita 2003. Entendeu? 2003 nós ficamos embevecidos com a vitória.
e não sabíamos muitos o que fazer. Tínhamos uma dúvida imensa na cabeça: a gente é governo, a gente é oposição, a gente é ONG, o que, que a gente é? A gente não sabia o que, que era. E a gente ficou patinando, patinando, patinando. E a direita se aproveitou daquilo e conseguiu colocar, por exemplo, no Ministério das Comunicações, o boy da Globo. Né? Então, é trabalho, é luta. A minha perspectiva é de luta. Para que essa luta se reverta em algo palpável diante do que temos. Certo. E assim, aí a gente, nossas perguntas todas foram contempladas, e a gente deixa agora livre aí para o senhor mandar uma mensagem, falar algo que ainda não foi falado, para a gente ir encaminhando aqui ao final da entrevista. Bom, por onde a gente já tem andado, com base no que a gente já andou, e eu tive a dificuldade de enquanto criança, não ter parado, não ter crescido num local e ter criado amizades e ter criado colegas. Pode dizer, hoje eu era colega de infância. Tá? E para essas coisas, a gente tem que saber muito bem o que está fazendo e pensar no que está fazendo. Então, daqui para frente, a gente tem que, quem está vendo esse material aqui, estudar. Estudar e estudar. Hoje está fácil da gente aprender as coisas. Se você tiver um bom tutor, alguém que te diga, que te dê boas ideias, não está difícil. Porém, as coisas nefastas tem muito também. Então, estude. Estude e observe muito. Avalie as coisas. Pergunte. Eu acho que Paulo Freire teve um mestre, né? Quando ele fala na pedagogia da pergunta. Perguntar não ofende e quem pergunta quer saber. Então, perguntar não é feio. Eu, eu, eu vi muito menino perguntador, menino pergunta demais. Quem fala essas coisas está querendo esconder algo. Então, estude e tire suas dúvidas com seus professores, com quem gosta de você. Quem gosta de você não vai querer te ver um caminho que não seja um bom caminho. Bom, eu acho que era isso.